Ministro, ontem de manhã a gente conversava com o ministro da CGU e ele dizia que a quantidade de fraudes no sistema do auxílio emergencial não era tão grande, mas à tarde a Caixa suspendeu milhares aí de contas, milhares de pagamentos e isso tudo voltou, parece que para análise, para saber o que é fraude, o que não é fraude, o que é erro, o que não é erro. O que é que está sendo feito nesse momento, além dessa análise, e em quanto tempo o senhor acha que isso pode ser realmente resolvido para pessoas que já tinham processo em andamento? Bom, na verdade, essa suspensão da Caixa foi cumprindo uma determinação, né, dada pelo Ministério da Cidadania com base nas duas análises. Na análise sobre 30 milhões e 500 mil benefícios, onde a Controladoria Geral da União, coordenada brilhantemente pelo ministro Wagner Rosário, que tu entrevistou, encontrou 160 mil casos de desconformidade. E depois, em 50 milhões e 200 mil benefícios concedidos, o Tribunal de Contas da União encontrou 600 mil, mas desses 600 mil, 220 mil nós já tínhamos bloqueado, que eram oriundos do benefício emergencial, porque o benefício emergencial começou um mês depois do auxílio emergencial. Então, como as pessoas se encaixavam no outro programa, foi suspenso após o primeiro pagamento, e o primeiro pagamento era válido, porque não existia ainda o benefício emergencial. Depois nós restaram então 380 mil. Aí nós temos quase 200 mil, um pouquinho mais de 200 mil, que são benefícios diretos do INSS. Então restaram também 160, 170 mil, que vai mais ou menos bater no 0,4% de tudo, daqueles 50 milhões de auxílios concedidos. Agora, se tu somar os dois números, nós temos algo ao redor de 300 e poucos mil, que é o comando que a gente deu, a Caixa fez o bloqueio, e o que acontece? Nós criamos uma esteira interna de reanálise, de contestação, uma esteira que busca o combate à fraude, que é coordenado por um delegado de Polícia Federal, o delegado Marcos Paulo, que coordena a equipe, que tem uma força-tarefa para fazer isso, porque a gente quer fazer isso o mais rapidamente possível. Primeiro, para separar o joio do trigo e permitir que aquelas pessoas que verdadeiramente têm apenas uma suspeita e que não se confirme, elas possam receber o seu auxílio emergencial e diferenciar daquelas que foram fraudes mesmo, né? Olha, o senhor pode confiar no remédio que o senhor está tomando aí, mas eu confio muito mais nas orações que as pessoas estão fazendo pelo senhor, porque o que tem de gente que agradece esse auxílio emergencial, o presidente Bolsonaro disse uma verdade absoluta. O auxílio é pequeno, é pouco, mas para quem não tem nada, vem numa hora muito boa, não é? Numa hora de desespero até, numa hora desesperadora, entendeu? Então tem muita gente que... O que tem de ouvinte já aqui, na Rádio Bandeirantes, do Brasil inteiro, desejando ao senhor melhoras e claro que fazendo perguntas, é um negócio muito bacana. Você sabe que eu sou um cara cristão, eu acredito muito nisso. Acho que essa corrente positiva ajuda muito, é por isso que o senhor está com um aspecto cada vez melhor, espero que a senhora também, mas está estourando aqui de ouvinte ligando para cá. Agradecendo o auxílio emergencial. Obrigado. E eu quero dar um testemunho aqui, está parecendo conversa evangélica, está parecendo culto, não é culto não, mas eu quero dar um testemunho. Olha, os casos que a gente mandou para o Ministério da Cidadania, e foram milhares de casos, porque quando o ministro entra no Brasil Gente, estoura lá o nosso Facebook e até quebra o sistema da maioria das vezes, mas os casos que podiam ser resolvidos e que eram factíveis de serem resolvidos, eles foram resolvidos. Então isso é muito importante a gente dizer. E as pessoas estão entrando aqui para falar toda hora. Tem novidade, ministro?
O que a gente está preocupado de poder informar as pessoas é que essa esteira que o delegado Marcos Paulo está comandando lá, eles estão empenhados em fazer o mais rapidamente possível, exatamente para poder liberar, né, aquelas pessoas que é apenas uma suspeita às vezes, mas como foi identificado pelo órgão de controle, que é a CGU e que é o TCU, nós somos obrigados, né, Datena, a responder. E tem mais uma outra coisa que também é muito importante. Nós já temos 79 mil pessoas que já devolveram. Eu acho que esse é um número também importante de ser divulgado. São 72 milhões que já voltaram para os cofres públicos. E fica aqui um alerta, né? Todos aqueles que pegaram indevidamente vão ter que devolver esse dinheiro, porque nós vamos buscar, ou através da Receita Federal, ou através do Ministério Público, nós vamos trazer de volta esse dinheiro, a gente vai. O ministro falou aqui, eu não sei se o senhor precisa atender alguma ligação importante, fique à vontade, hein? Fique à vontade, eu vi que o senhor recebeu o recado aí. Tá tudo ok. Então tudo bem, mas fique à vontade. Está tudo sob controle. Mas o brasileiro é um sujeito honesto, né? Você vê numa situação como essa, tá? 79 mil pessoas devolveram dinheiro, 72 milhões, é um prêmio de loteria, é uma mega-sena. Os caras devolveram dinheiro. É um negócio assim impressionante como o brasileiro é honesto e por isso que ele precisa ser bem tratado. Pela honestidade do povo brasileiro, ele não merece outro tratamento que não um tratamento digno e justo. Um projeto que o senhor lutou muito e o presidente Bolsonaro tem lutado sobre o Renda Brasil. E tudo indica que o Renda Brasil já está praticamente definido e fixado. Mais ou menos quais são os benefícios e como é que vai ser, como é que vai funcionar o Renda Brasil, ministro? Eu não vou alongar muito a entrevista, que eu vi que o senhor está tossindo, ainda é reflexo da doença, deve torrar a paciência, ter que ficar ouvindo um cara perguntando e no meio da recuperação aí. Tá bom? A hora que o senhor se sentir desconfortável também, pode ficar à vontade, ministro. Bom, Datena, como a gente é workaholic, né? Trabalha feito maluco, esses momentos são bons porque a gente pode prestar contas, pode levar informação para as pessoas e pode chegar, né, nas pessoas que mais precisam, e isso me parece que é algo importante para a gente fazer. Deixa eu só, antes de entrar no Renda Brasil, falar que 26 milhões desses 66 milhões são invisíveis e são aqueles informais que há pouco eu falei hoje de manhã com Feira de Santana, né? Falei também lá com Manaus, e são as pessoas que dependem de que as cidades tenham vida, tenham atividade. E aqui vai um recado para os prefeitos, né? Que tem que ter muito equilíbrio e bom senso em fazer todos os protocolos que a saúde e a ciência recomendam, mas, por outro lado, tem que ter atividade econômica, né? Nós já estamos entrando aí no nosso quarto mês, indo para o quinto mês, né, dessa pandemia. Ela originalmente, o auxílio emergencial é resultado disso, foi projetado para 12 semanas, que é o período em que as epidemias normalmente fazem a sua dispersão, vão ao pico e depois entram naquela curva de convivência, né? Alguns países vão a 14 semanas e o presidente Bolsonaro alongou, né, para 20 semanas o auxílio emergencial. Então, tu imagina alguém que vive de vender coisas na sinaleira, na saída ou na entrada do shopping, do supermercado, que sustenta a sua família assim, essa pessoa não está ganhando nada. Então, os R$600 fazem toda a diferença. E essa sempre foi uma grande preocupação do presidente Bolsonaro, esses invisíveis, informais, que nunca ninguém tinha enxergado. E hoje a gente os tem lá registrados, com conta bancária aberta, e a gente vai fazer para eles, para além do Renda Brasil, um programa de crédito para eles, de microcrédito, para que eles possam comprar os seus produtos, voltar às suas atividades
e possam sustentar com dignidade as suas famílias. São pessoas que, apesar da vida dura e da dificuldade que vivem, nunca pediram auxílio para o Estado, viu? Da tenda. E por isso que o presidente Bolsonaro sempre tem tanto carinho e tanta preocupação com essas pessoas. Mas voltando para o Renda Brasil... Esse é importante, esse projeto é importantíssimo, vai englobar milhões de pessoas. O senhor falou nos invisíveis aí, dá quase a população da Argentina, pô, de invisíveis. São 26 milhões, né? 26 milhões aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, das 10 maiores cidades do mundo, não é? São Paulo tem 23 milhões de habitantes. 5 milhões a menos de que esses invisíveis que nunca existiram, na verdade, né? Nunca existiram, passaram desapercebidos. Mas o Renda Brasil, que é fundamental. Bom, o Renda Brasil a gente vinha trabalhando desde novembro, quando ainda estava na Casa Civil, porque o programa Bolsa Família, ele acabou se desfocalizando, né? Ele acabou, em muitos momentos da sua história, virou uma pescaria eleitoral, mantém lá as pessoas num grau de dependência muito grande, né? E o presidente Bolsonaro sempre me pediu, né, quando eu vim para a cidadania... É importante o que o senhor disse, que ele mantém numa dependência mesmo. É como se fosse uma coisa viciante, não induz o cara a voltar ao mercado de trabalho. Pelo contrário, quando aparece o trabalho, o cara tem medo de perder o Bolsa Família. Isso. É o que o Renda Brasil quer corrigir, não é isso? Exatamente isso. A gente quer corrigir isso. A gente quer trazer o mérito, quer trazer a estimulação para que a família possa prosperar e a gente quer dar tranquilidade. Quando a pessoa, por exemplo, aceitar a chefe de família, o chefe de família, ou o filho ou a filha, uma carteira assinada e vai trabalhar para alguém e aí a renda pula de R$200 em média para R$1.000, R$2.000, é muito melhor a condição de vida daquela família, isso é óbvio. Mas por que não acontece hoje? Que a pessoa tem medo de assinar a carteira, aí se desentende com o patrão, perde o emprego, volta para a fila do Bolsa, e aí tem uma fila que tem que andar para ela voltar para o programa. Então, nós vamos, no programa Renda Brasil, dar uma garantia de que a pessoa pode ir com segurança, vai ter todo um processo mais simplificado de contratação dessa pessoa, e se ela tiver qualquer dissabor lá, que não dá certo, ela volta automaticamente para o programa, ela não fica desprotegida. Então, esse é um cuidado que nós vamos fazer. Vamos também trabalhar com essa grande rede que tem no Brasil do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. São em torno de 200 mil homens e mulheres que estão pelo Brasil todo trabalhando na assistência social nos nossos municípios. Nós vamos trabalhar para que eles possam também cooperar nesse processo de emancipação das famílias, né? Porque o ideal é que as famílias passam a ter renda de R$1.000, R$2.000, como tem hoje. Mesmo com as dificuldades do auxílio emergencial, para algumas famílias significa uma renda de R$1.200, em alguns casos especiais pode chegar a R$1.800. Então, Datena, faz diferença para quem antes ganhava 200, né? Com os bicos fazia 500 ou 600 reais de renda por mês. Da mesma maneira, a gente vai trabalhar com aqueles programas que cuidam das crianças do hoje Bolsa Família, como, por exemplo, Criança Feliz. Nós temos hoje 1 milhão de crianças de 0 a 36 meses que são atendidas pelo programa. Nós queremos chegar a 2 milhões, 3 milhões de crianças, porque isso vai fazer com que essas crianças tenham depois um desempenho escolar muito melhor. Bom, eu repito, eu vou abreviar a entrevista, tem milhares de perguntas do Brasil inteiro sobre o auxílio emergencial, nós vamos passar para o Ministério da Cidadania, mas eu vou abreviar a entrevista porque eu estou sentindo que o senhor está com dificuldade para falar, que é uma das características da doença, né? A tosse é uma coisa chata pra caramba. O senhor disse que passou muito mal, acho que foi na quinta-feira passada, com tosse. Sexta. O senhor falou, era bom eu deixar o corpo aí e depois vocês me entregam ele bonitinho e tal. Mas como última pergunta, o presidente Jair Bolsonaro testou positivo mais uma vez para o coronavírus. Aparentemente, ele tem todo dia aparecido lá
na cerimônia da bandeira, tem Da conversado bandeira. com Isso. correligionários, aparentemente ele não tem nenhum sintoma grave, aparentemente. O senhor tem conversado com ele? Qual foi a última vez que o senhor falou com ele? E como é que está o presidente da República, ministro? Eu falei com ele ontem, né, por telefone. Hoje de manhã a gente trocou algumas mensagens, né? Ele está bem, muito bem. Estava louco para voltar para trabalhar. Ele disse: eu acho que vai dar negativo, eu já vou trabalhar amanhã. Aí eu disse: bom, eu agora tenho que aguardar, né? E na verdade ele já venceu essa etapa que eu tô, que é a etapa da recuperação, e vai ter que aguardar, né, negativar para ele poder trabalhar, porque nessa circunstância, quando dá positivo, a gente está ainda com possibilidade, né, uma possibilidade de transmitir, e a gente não pode transmitir para as outras pessoas, né? A gente tem que segurar essa bronca sozinho e tirar o vírus do organismo da gente, né, para depois poder voltar ao convívio das pessoas. Pelo que eu vi, para terminar, já está respondida a minha pergunta, mas o seu ministério, né, à frente aí da Caixa, enfim, o sistema de pagamento do auxílio emergencial é fundamental, né? A sua participação é fundamental, da sua equipe é fundamental no pagamento do auxílio emergencial. Deixa eu dizer, o Barreto, Ah. o Barreto a gente acha que está com Covid também. Não diga. Passou bastante mal ontem, mas falei com ele há pouco, aí agora mas, eu me lembrei, né? Tô falando. Olha, e ele já está melhor hoje, já está tomando os remédios. Graças a Deus. Mas seria quase, eu acho que seria quase que impossível o Barreto não estar com a doença se o senhor pegou, porque o senhor deve viver mais tempo do lado do Barreto do que da sua senhora. Negativo, rapaz, negativo. Não é não? Não é não? Porque é impressionante que o Barreto, o senhor trabalha o dia inteiro. Todo dia que eu vejo o senhor está lá com o Barreto. Bom, mas enfim, espero que o Barreto saia dessa numa boa. O que eu ia perguntar agora fica dobrado, porque o Barreto é o seu braço direito ali, trabalha ao lado do senhor. Mas vocês mesmo com a Covid-19 continuam trabalhando e não vai haver solução de pagamento nas parcelas restantes do auxílio emergencial em momento nenhum, porque eu estou vendo que o senhor está nativo aí, o senhor não consegue ficar quieto, continua trabalhando, é isso? É isso. E o Barreto também por videoconferência, ele estava com febre ontem, fez uma videoconferência, agora de manhã já estava fazendo outra. Nós estamos preparando aí esses programas de saída, né, do auxílio emergencial. Nós publicamos, é bom falar aqui na rádio, o que eu falei ontem lá na TV. Na quinta-feira, antes de sair, eu ainda assinei a portaria 442, que está no site do Ministério, onde ela determina o pagamento de todo o auxílio emergencial até o final, viu, Datena? Então, se a pessoa quer saber direitinho, ela entra lá no site do Ministério, também está lá na Caixa, no site da Caixa, a portaria 442, e ela tem os anexos, né, 1, 2 e 3, e nos anexos está estipulado, por data de nascimento, todos os recebimentos de todo mundo, dos 66 milhões de pessoas até o final do programa. Já está tudo pronto lá. Bom, ministro, eu, como disse, tinha muita coisa a perguntar. Como disse, milhares de pessoas estão ligando do Brasil inteiro. Essa entrevista está sendo transmitida pelo site UOL, pelo site da Rede Bandeirantes, pela TV Band News, e milhares de pessoas estão querendo saber sobre os seus problemas particulares, sobre o seu auxílio emergencial. Cada um quer saber o seu, porque, é claro, quem tem problema quer receber, nada mais justo que isso. Eu digo a essas pessoas que eu vou abreviar a entrevista, porque o menino está doente, mesmo assim ele teve a gentileza de nos atender, e eu vou encaminhar, como fiz até hoje, todas as perguntas que chegam ao Ministério da Cidadania, e repito, os casos que eram factíveis de receber o auxílio emergencial, o Ministério da Cidadania resolveu. Muito obrigado ao senhor ministro, saúde à senhora, sua esposa, dê um abraço do Barreto e recuperação o mais rápido possível, que Deus, nosso Senhor, proteja o senhor e toda a família. Tá bom, ministro? Obrigado, Datena. A ti também, um abraço grande.
E muito obrigado pelo carinho de sempre, em nome do presidente Bolsonaro, que a gente pode esclarecer as pessoas. Muito obrigado. Prazerão, vou mandando umas mensagens para saber como é que o senhor está. Só para isso, não vou te incomodar mais com a entrevista. Mas vou acompanhar a sua recuperação até aí. Até o final da semana, se tiver alguma novidade, a gente volta sem problema nenhum. Tá bom. Se não tiver, eu vou acompanhando a sua recuperação aí. Um abraço grande da sua senhora forte. Também e do meu amigo Barreto. Obrigado. Abraço grande ao senhor, ministro. Felipe aí, viu? Será dado. Aliás, o Felipe o cara que pensa que eu que sou responsável pelas entrevistas aqui, quem consegue é o Garrafinha que está aí, ó. Mas ele o nome é quem marca as entrevistas. 99,99%. Meu amigo